Bom dia em nome de Jesus. Eu andei falando bastante de vocês durante a semana. Isso vai chegar aos vossos ouvidos. E andei falando também do vosso pastor e da família dele. E gostaria de continuar falando. Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na sua casa mais uma vez. E mais uma vez te adorarmos e nos debruçarmos sobre a tua santíssima palavra. Senhor, eu te falei desses amados durante a semana. Eu te falei do pastor Renato, da sua família. Quero continuar a te falar, Senhor, que nós somos gratos pelas bênçãos derramadas tanto sobre uns como sobre os outros. Especialmente a vida do teu servo, Senhor. Muito obrigado porque tens mantido a sua saúde. Tens recuperado Cláudia dos seus problemas de saúde. Nós somos muito gratos por todas estas bênçãos. E agora te agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir em liberdade a sua palavra e nela meditarmos. Visita-nos, ó Senhor, com porção dobrada do teu Santo Espírito, pois nós bem precisamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos 1:8. Eu pedi a ajuda desses dois amados, eles estão muito longe. Fiquem aqui, eles estão inibidos. No domingo passado eu pedi a ajuda do nosso presbítero Reinaldo, que era para quando chegasse 1:30, vocês se lembram, ele me dizer, pastor, that's it, acabou, não tem mais. Mas, ao que parece, ele não foi bem sucedido, então, hoje eu pedi porção dobrada, tá? Para ver se eles conseguem alguma coisa. Vão conseguir sim, irmãos, tá? E em se tratando de eu ter extrapolado, no domingo passado, exatamente a quantidade de tempo que eu extrapolei, hoje vai ser a menos, o que significa que a pregação vai ser... Como aquela irmã dizia, pastor, parabéns, a mensagem hoje foi uma bênção. Foi tão curtinha. Leia comigo, por gentileza, o que está nessa tela. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Os irmãos sabem que isso se cumpriu logo a seguir em Atos 2. Vamos deixar Atos 2 de lado e fiquemos com esta ideia aqui. O ato de receber poder para a igreja era prometido ao mesmo tempo que o Espírito estivesse descendo sobre a igreja. Há uma simultaneidade, isto é, o próprio Espírito de Deus... Ele próprio é o poder que foi derramado sobre a igreja naquela ocasião e desde então este poder, este Espírito está com a igreja. O reino de Deus, irmãos, ele é de Deus, ele não é meu. E por ele não ser meu, se fosse meu, eu entraria nele quando eu quisesse ou deixasse de querer. E se ele fosse meu, também entraria nele quem eu permitisse que entrasse. Mas ele não é meu, é de Deus. E sendo o reino de Deus obra de Deus, a nós resta saber exatamente como entrar. Será que todos aqui sabem como entrar no reino de Deus? Irmãos, a sabedoria popular diz algumas coisas que afinal não é tão grande sabedoria. Em algumas coisas o povo acerta, numa quantidade muito maior do que nós pensamos, o povo erra. Complete comigo da sabedoria popular. Enquanto há vida, mas a palavra do Senhor diz numa passagem bem conhecida, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não é o que diz? Sobretudo por ocasião dos casamentos, 1 aos Coríntios 13 é muito citado, não é? Repita comigo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Repita o que o povo diz. A esperança? Bom, se morre e a palavra de Deus diz que a esperança permanece, tudo que permanece não morre. Então o povo está errado. O povo está errado.
Eu não gostaria de ter uma esperança que morresse. A esperança é a última que morre. Quer dizer que a esperança que o mundo oferece e da qual o mundo tanto fala, ela acaba morrendo. Mas a palavra de Deus diz que ela permanece. Agora diga também o que o povo diz. Todos somos filhos de Deus. Já não ouviu isso tantas vezes? Você ouve isso talvez diariamente. E quando alguém te diz, principalmente neste tom, presta atenção, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Esta pessoa, quando diz isto, ou acabou de fazer alguma coisa que não deveria ter feito, ou está prontinha para fazer logo a seguir. Afinal, eu também sou filho de Deus. Mas a palavra do Senhor, irmãos, não diz assim. A palavra do Senhor diz que, por exemplo, completem vocês, quem não crê já está. Bom, então, os filhos de Deus estão condenados? Se todos são filhos de Deus? Não, não é? É falta de conhecimento do povo. Precisamos ter muita atenção a isto. As pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, que todos os caminhos levam a Deus, e que Deus, por ser tão gracioso e tão misericordioso, de um jeito ou de outro, Ele acabará incluindo a todos no seu reino. Há uma passagem muito clara na palavra de Deus, que é lá acerca de Nicodemos, João capítulo 3, e que nos diz claramente algumas coisas básicas, 3 somente, que nós precisamos, enquanto estamos nesta viagem abençoada entre o Pentecostes e a volta de Jesus. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Faça o favor de completar nessa folhinha que está em seu poder, e você usa para recapitular isto em casa e para falar aos seus amigos a verdade da Sagrada Escritura sobre sermos todos ou não filhos de Deus. E agora, sem mais detença, vou pedir que, por gentileza, leiam todos, conforme se encontra nessa folhinha, as leituras alternadas, homem, mulher e todos. Podem começar, irmãos, com a ajuda dos amados. Eu sou o pão da vida, o que crê em mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. De novo lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus é a pedra rejeitada e que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aí temos o básico sobre o conhecimento de como entrar no reino de Deus. Experimenta Pentecostes quem é filho de Deus. A visitação especial do Espírito Santo de Deus acontece no momento da conversão. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. Você vai escutar cristãos que têm pouco conhecimento, cristãos distraídos talvez, dizendo que todos são filhos de Deus, à revelia de como possa estar o seu modo de vida. O conhecimento dessas passagens bíblicas não é suficiente porque,
conhecer a Jesus é muito mais do que simplesmente conhecermos acerca de Jesus. Conhecer Deus é muito mais do que simplesmente termos conhecimento acerca das coisas que rodeiam a sua palavra. Então, Jesus nos é apresentado aí como a porta, e quem não passar por esta porta não está dentro do reino de Deus. Então, em primeiríssimo lugar, para entrar no reino de Deus, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Se alguém está aqui que está titubeante, sem saber exatamente se é filho de Deus, como a Bíblia diz, procura a mim, procura os irmãos líderes da igreja e, sobretudo, na próxima semana, assim, terça-feira o pastor volta, liga assim umas 5 da manhã para ele: pastor, o pastor Moura falou assim, e tem uma grande dúvida no meu coração sobre isso de entrar no reino de Deus, e eu acordei agora e tenho assim um grande incômodo, por favor me ajude. O pastor vai gostar muito, tá? Mas, queridos, não há nenhuma decisão que seja mais importante do que esta. Em primeiro lugar, saber quem é Jesus. Em segundo lugar, precisamos reconhecer quem nós somos. Precisamos reconhecer quem nós somos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Leia os homens com o nosso irmão Jonatas. Vamos desde o começo. Vamos desde o começo, Jonatas. Os homens. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mulher. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não só cometemos pecados, como somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Precisamos reconhecer que temos prazer no pecado e que existe uma luta entre nossa vontade contra a vontade de Deus e entregarmos ao senhorio de Cristo. Reconhecer quem somos é ao mesmo tempo reconhecer que precisamos de ajuda, precisamos de Jesus. Queridos, reconhecer quem somos é, ao mesmo tempo, reconhecer que precisamos de Jesus. Nós conhecemos quem é Jesus, reconhecemos que somos pecadores e desesperadamente carecemos dele. Então, ainda assim, com todo este conhecimento, precisamos nascer de novo. E estamos na presença de 3 coisas absolutamente fundamentais. Nada há mais importante na tua vida do que conhecer quem é Jesus, reconhecer quem você é, pecador, que precisa desesperadamente de Jesus. E com este conhecimento, precisa ainda assim nascer de novo. A condição para entrar no reino de Deus está muito clara nessas passagens. Leiamos, homens. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, amados, aqui nós nos encontramos... Obrigado, irmãos. Obrigado. Nós nos encontramos nessa bendita viagem entre o Pentecostes e a volta de Jesus. Isto deve permitir que o nosso íntimo, que o nosso coração seja insuflado de grande esperança. E a nossa esperança não é baseada em suposições, mas em certezas bíblicas. E nós deveremos estar bem certos o que recebemos pelo fato de termos conosco o Espírito Santo, a razão da nossa esperança. Eu gosto de chamar o Espírito Santo de Deus de Emanuel, porque ele é Emanuel verdadeiramente, Deus comigo. Emanuel, Deus presente, Deus na igreja.
O Senhor Jesus veio, nós sabemos tudo o que aconteceu com ele, até morte e ressurreição, sabemos o essencial. Jesus disse que os discípulos não deveriam ficar tristes, que ele, Jesus, enviaria o Consolador, que jamais os abandonaria, que não deveriam ficar tristes. Eu não deixarei vocês órfãos, eu vou para esse lugar, para preparar lugar para vocês, para que nesse lugar onde eu vou estar, vocês tenham lugar também. E ele então fielmente enviou em Atos 2, o seu Espírito Santo. Ele é o nosso Emanuel. O nosso coração deve estar cheio de grande esperança. Quero chamar a sua atenção acerca desse terceiro dos 3 pontos. Qual era o primeiro? Conhecer Jesus. Qual era o segundo? Reconhecer quem nós somos. Qual é o terceiro? Precisamos nascer de novo. Deixa eu lhe dizer algumas coisas, irmãos. Estudiosos nos dizem, foram feitas pesquisas, altos cientistas, e concluíram que por mais milhões e milhões de litros de água que fossem lançados no maior deserto, ainda assim, este deserto continuaria a ser deserto. E a conclusão é de que o deserto só poderia algum dia deixar de ser deserto, não obstante os milhões de galões nele desperdiçados, se porventura fosse possível fazer uma completa mudança da natureza do solo. Então, jogue água à vontade no maior deserto, ele vai continuar deserto enquanto não se tratar da natureza do terreno. Assim é com o teu coração. Podemos pregar melhor, pode estar aqui Charles Spurgeon, que já está na presença do Senhor. Pode estar aqui Billy Graham, que já está com o Senhor. Pode estar aqui o maior pregador que você imaginar, mas se a natureza do teu coração não for mudada, então você não terá a sua vida transformada num oásis. Deus quer que a sua vida seja um oásis e que não seja um deserto. E para que a sua vida seja um oásis absolutamente fecundo, onde sombra refrigerante está ali sobre a vida dos que lá estão, nós precisamos permitir que o Senhor mude a natureza do solo do nosso coração. Queridos, estão 2 irmãs aqui que eu amo muito. Uma delas foi quem falou, a outra assistiu a outra falar e estava assim, assinando que sim. Estas irmãs eu as amo demais. Elas são de um país ali para os lados do Brasil, um país bem conhecido chamado Minas Gerais. E eu pensava que a minha base bíblica era forte, a minha base de inglês, desculpem, era forte, e eu concluí pela fala desta irmã, a qual eu dei todo o crédito, que o meu inglês não é lá essas coisas. Aí estávamos falando sobre fake news, e aí a irmã disse, pastor, o senhor sabe que fake, na verdade, é de origem brasileira? É mesmo, é. E não se pronuncia fake, mas fake. É mesmo. E a outra irmã. E ele disse, olha, o senhor é português, então fica sabendo que naquela época dos portugueses, etc., etc., havia por lá muito inglês, dando assessoria aos portugueses, naquela questão de ouro preto, tal. E aí, os ingleses, né, e daí, através dos ingleses, segundo esta irmã, veio para os Estados Unidos, essa expressão que nós pronunciamos errado, fake. Eu concluí que é fake, porque os ingleses que estavam lá assessorando os portugueses, na febre do ouro, eles escutavam a expressão fake dói. E amados, eu gostei muito dessa informação, e eu aproveito isto para dizer a vocês, e não dá motivo para gargalhada de jeito nenhum. Eu vou passar a dizer, mesmo que as pessoas desconsiderem o meu parco inglês, eu vou passar a pronunciar fake.
e o mundo está cheio de fake news e etc, etc. Agora, mais fake, absolutamente fake que dói, fake dói, irmãos, é uma coisa amorfa, sem rosto, sem graça, sem poder, que está sendo vendida por aí aos incautos. É fake dói, uma coisa chamada de evangelho, sem ser evangelho. É fake dói, o estilo de vida resultante de uma coisa chamada de evangelho, mas que não é evangelho. E enquanto o solo, enquanto a fundação desse tal de evangelho fake dói não for mudada, as coisas vão continuar do mesmo jeito, irmãos. Estamos entre o Pentecostes e a volta de Jesus, e o Salmo 40 é a nossa grande fundação. Eu gostaria que lessem comigo, irmãos, somente 3 versículos. Leiam. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Queridos, parte 1, Deus me ouviu. Parte 2, tirou-me de um poço de perdição. Ainda nessa ideia, colocou-me os pés sobre uma rocha. O resultado é rirmos à toa, termos um novo cântico. E a consequência, as pessoas verem isto e as pessoas temerem e confiarem no Senhor. Irmãos, esta certeza, ela mexe muito comigo. E eu quero que vocês saibam que o coração de todos aqueles que verdadeiramente são do Senhor também deve ser bem mexido acerca disto. Porque quando analisamos o que é esperança, fé no futuro, confiança, expectativa otimista. Esperança é aguardar algo ou alguém. Quando este algo ou alguém se fez presente, você não espera mais por aquela pessoa. Mas acerca das verdades bíblicas, nós esperamos aquilo que a nossa fé, que é a certeza daquilo que não se vê, temos certeza que vai acontecer. Muitas pessoas já perderam a esperança, meus amados. Muitas pessoas já perderam a esperança. E nós sabemos que esperar não é fácil, não é do nosso agrado. Somos imediatistas. E então Deus pega num homem como Davi, que tinha experiência acerca dos seus próprios erros, e ele aponta, então, neste salmo, acerca de esperança. Em primeiro lugar, e eu quero... No domingo passado, eu não estava nervoso, eu estava... um bezerro novo dando coice dentro do meu peito. Um bezerro novo sem freio no dente. É assim que o meu coração estava, é assim que o meu coração esteja sempre. Porque, olha, havendo Deus antigamente falado aos antigos, aos pais, pelos profetas, ultimamente nos tem falado pelo seu Filho, é o que diz Hebreus. Então já é fantástico que Deus fale conosco. Escuta, Deus fala com os homens. E por meu intermédio, Deus te disse já que não há nada mais importante na tua vida do que conhecer quem é Jesus, reconhecer quem você é e aceitá-lo como Senhor da sua vida. Agora sim, estes que são filhos de Deus, estes que verdadeiramente já experimentaram uma visitação toda especial do Espírito Santo de Deus no momento da sua conversão, esses são aqueles que haverão de entrar na terra que o Senhor prometeu, onde o Senhor Jesus já está e o nosso lugarzinho está preparado. São estes, não são outros. Não é verdade que todos são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que entendem e recebem pela fé esses 3 passos que eu falei. Agora, mais extraordinário no meu humilde entendimento do que saber que Deus fala e a fala de Deus tem poder, afinal de contas, foi pela sua fala, o Logos de Deus, que Deus do nada fez tudo. Haja luz. Foi pelo verbo, pelo Logos de Deus. É fantástico Deus falar conosco. Então que Deus fala, irmãos. Deus fala, resta saber se nós ouvimos. Você tem ouvido?
Deus continuamente fala através de muitos instrumentos ao teu coração. Resta saber se você tem ouvido. Agora, Deus, mais extraordinariamente do que falar conosco, esse Deus que em Jesus se fez presente, esse Deus que no Espírito Santo continua presente, esse é o Deus que me ouve. Presta atenção, Ele fala, eu escuto. Na minha terra se diz, fala quem pode, obedece quem tem juízo. E nós não podemos exercitar o ato de ter juízo, isto é, o ato de obedecer conscientemente, se nós não ouvirmos. Quando nós esperamos com confiança em Deus, o que nós falamos para Deus, Ele ouve. Muitas vezes você tem a experiência de perceber que está falando com a pessoa, mas esta pessoa está bem longe de você. Está entrando por um ouvido, saindo pelo outro ouvido, sem fazer nenhum efeito aí pelo meio. Divagando. Às vezes estamos conversando com alguém e nós percebemos que aquela pessoa está... Então, quando vem com monossílabo, nós já sabemos o efeito. Então, há situações, amados, em que o que nós simplesmente queremos e o que nós muito precisamos é ser ouvidos, escutados por alguém. Há momentos em que precisamos de socorro, há momentos em que precisamos de ajuda, há momentos em que precisamos desabafar. E ter alguém que verdadeiramente pode nos emprestar os seus ouvidos para simplesmente nos ouvir, isso consola muito. Me consola demais o versículo 1, quando diz aqui que o Senhor se inclinou para o salmista. Se inclinou, era maior quem estava falando. Quem estava escutando, melhor dizendo. Nós temos que nos inclinar quando a pessoa está num nível inferior ao nosso. Ou então, temos que fazer, como é que é? Nós queremos com esse gesto de dizer que estamos prontinhos para ouvir com super atenção. Mas preste atenção, por isso eu costumo dizer, não vá num voo a jato sobre a Sagrada Escritura, vá num balãozinho de ar quente, tá? Suavemente sobre o texto. Quem é que está aqui garantindo que nos ouve? É Deus. Mas nós não paramos para pensar que é o mesmo Deus que fez tudo do nada. O Criador do céu e da terra está aqui garantindo que Ele se inclina para nós, para nos ouvir melhor. É grande este amor de Deus. Ele dá toda a atenção a mim, Ele dá toda a atenção a você. Alguém não tem dado atenção a mim, alguém não tem dado atenção a você, mas o Deus, aquele que fez tudo e todos, aquele acerca do qual não havia nada até que Ele disse que houvesse, Ele fala comigo, já era grande demais. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, ultimamente nos tem falado pelo Filho. Ele fala, é maravilhoso, mas eu entendo que mais maravilhoso do que Deus falar comigo é Ele me ouvir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele fala o que quiser, com quem quiser, onde quiser, acerca da matéria que quiser, mas Ele me ouve. Eu, pobre miserável, a quem Ele fez de filho, Ele não somente me ouve, mas Ele se inclina para mim, para me ouvir. Fala, meu filho. Ele se inclina para mim, para me ouvir muito bem. Deus se inclinou para Davi. Deus estava querendo ouvi-lo muito bem. A Bíblia diz que Deus não rejeita a nossa oração, não é o que diz o Salmo 66? E também Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, nós podemos ter esperança sim, porque Ele nos ouve. O Criador de tudo, Ele se inclina para mim, para me ouvir. Ele fala comigo, fala, mas que privilégio! Ele fala com todos os que estão em condição de ouvir, mas agora, no outro lado da moeda, Ele me ouve.
meu filho, ainda que ninguém dê a mínima para o que você fala, eu dou a máxima para o que você fala. Eu quero te ouvir. Como é que foi mesmo? Como é que foi mesmo? Como é que foi mesmo que você falou, meu filho? Deus se inclina e Ele me ouve, Ele está disponível. Rosa, eu vou desligar, está muito chiado aqui. Não tem esse problema quando falamos com Deus, né? Deus, deixa eu ligar de novo, está muito chiado aqui. Não, a ligação é sempre perfeita. Se você ligou para o Espírito Santo, aperte 1. Se você ligou para o meu filho Pedro, aperte 2. Se você... desculpe, a caixa de mensagens está cheia, ligue mais tarde. Nunca o voicemail de Deus está fechado. Deus nos ouve. É maravilhoso. É maravilhoso. Esse Deus que me ouve é o Deus que me tira de situações difíceis. Olha o que Ele fez. A situação de Davi era complicada, irmãos. E então ele dá a metáfora, um tremedal de lama. Tremedal não é coisa segura, não. Estremece por todos os lados. Há muitos tremedais de lama aqui, diferentes todos. Coisas que nos tiram do sério. Nos tiram a firmeza do lugar que nós pisamos. Era uma fornalha ardente para 3 cavalheiros, de nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma cova de leões, no caso de Daniel. Era Josué e Calebe, eram todos os povos inimigos da terra prometida. A questão é, irmãos, que nós temos que trazer de volta o nosso coração para aquele ponto em que nós tenhamos o nosso coração permanentemente batizado por aquele amor que o Senhor colocou no nosso coração no momento da conversão. Nós precisamos ter o nosso coração fazendo uma viagem de regresso para o momento da conversão, para nós matarmos a saudade daquele amor do qual nós nunca deveríamos ter saído, irmãos. A igreja precisa de uma genuína visitação do Espírito Santo de Deus, e essa visitação acontece quando nós damos o devido apreço ao fato de Deus nos ouvir e se inclinar para nós para nos ouvir. E agora também o fato de que Deus sempre nos tira das situações difíceis. É um grande tremedal, uma coisa sem alicerce, uma coisa que te tira do sério que está acontecendo contigo. Você lá no fundo sabe que não há impossíveis para esse Deus. Afinal, foi Ele que fez tudo. Esse Deus que se inclina para te ouvir melhor. Não há coisas difíceis demais para Deus. Tire em nome de Jesus o seu olhar das dificuldades e coloque-os em Deus. Ele é verdadeiramente o nosso socorro, o nosso altíssimo refúgio. Ele é a nossa esperança. Por quê? Porque não somente Deus fala, conclua, Deus me ouve. Não é coisa pequena, não. Deus falar é coisa grande. Mas eu creio maior, porque Deus fala para todos. Agora, individualmente, diga assim, Deus me ouve. Diga. Não consola o teu coração saber que Deus te ouve. Deus separa dos milhões e milhões e milhões de pessoas. Deus separa. A atenção toda especial para você. Deus me ouve. Coloca no singular. Ali está no plural, porque o plural é feito de singulares. Deus nos ouve. Deus nos tira de situações difíceis. E Deus nos coloca em lugar seguro. Irmãos, há uma metáfora aí nesse texto, aliás, não nesse texto, mas na palavra de Deus, em Lucas 13, uma metáfora fascinante acerca de como funciona o amor de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Presta atenção. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. A metáfora da galinha ajuntando os seus pintinhos debaixo das suas asas é assim o amor do Senhor, irmãos. E pergunte a um pintinho, vá lá, faça-se de tolinho, ok? E vá lá junto do pintinho. Querido, você se sente bem? Você se sente confortável aí? E se ele é um pintinho nordestino, chegou! Né? Amados, é esta metáfora que funciona na vida cristã.
E não há lugar mais seguro do que estar no Senhor. Estar em Jesus, Ele é mais seguro do que a rocha de Gibraltar. Esta esperança é para aqueles cujas vidas estão plantadas junto a ribeiros de águas, como o Salmo 1 e Provérbios diz, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então, ao invés de andarmos por aí como meninos, irmãos, de um lado para o outro, o melhor lugar do mundo para se estar, o lugar mais seguro, o lugar mais confortável é em Deus. E não na periferia da vontade de Deus, mas no centro da vontade de Deus. Aqueles que têm este endereço, não é 390 Long Avenue Hillside, não, tá? O endereço mais seguro do planeta não é o teu endereço, é o endereço de Deus. E se a sua vida tem este endereço, então absolutamente você está no lugar certo. Se a sua vida não tem esse endereço, absolutamente você está no lugar errado. E se a sua vida não é andar na direção de Deus, você está andando na direção errada. Você tem que passar a andar na direção certa. E Ele guardará os teus pés. Salmo 121. Quando esperamos em Deus, quando somos filhos de Deus e esperamos em Deus, e esperamos a concretização de um outro tipo de Pentecostes. O Pentecostes já aconteceu sobre a igreja, o Pentecostes individual aconteceu na conversão, mas eu gosto de pensar só para meu consumo doméstico, na segunda vinda de Jesus como sendo um outro tipo de Pentecostes. Jesus está para voltar e Ele é o lugar mais seguro da terra e da estratosfera, de todas as infinitudes, e isso me dá esperança. Me dá esperança porque Ele me ouve, me dá esperança porque Ele me tira de situações difíceis, e me dá esperança porque Ele se me tirou do reino das trevas e me colocou no reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Então este é o lugar mais seguro do planeta. Louvado seja Deus. Fiquemos em pé. Vamos ficar em pé. Pai, nós te agradecemos pela certeza que o Senhor tem um remanescente nesta terra. Senhor, eu quero fazer parte deste remanescente. Eu quero que os meus irmãos façam, sem dúvida, e eles fazem, todos os que são teus, e o Senhor haverá de guardar bem seguro todos os que lhe pertencem. Muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor abençoa aqueles que, tendo colocado a mão no arado, não olham para trás. Olhamos para a frente e para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o teu nome por Jesus, o teu Cordeiro, aquele que esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Nossa esperança, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus.